Olá, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Estamos aí então, iniciando mais uma semana com as aulas de ciências. Nós já tivemos o nosso momento da pós-aula, onde vocês fizeram a correção das atividades da semana anterior, referente ao conteúdo da puberdade, da adolescência. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos. E nós vamos falar essa semana a respeito do sistema genital masculino. Então, essa semana a gente vai dedicar os estudos à parte masculina e na semana que vem a parte feminina, certo? Então, a gente vai ver funções, vai ver como esse sistema funciona. Nós vamos ver quais são os órgãos que fazem parte do sistema genital masculino, a importância dele no mecanismo de reprodução. Caso vocês fiquem daí com alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu vou estar respondendo a cada um, tá ok? Então, vamos lá começar. Então, nós vamos falar da composição geral desse sistema genital masculino juntamente com as funções, tá ok? Então, nós temos ali que a função do sistema genital, ele é responsável pela produção dos gametas masculinos, os espermatozoides. Então, a partir da puberdade até o final da vida, o homem vai ficar produzindo milhares de espermatozoides. Em cada ejaculação, ali durante o ato sexual, nós temos a liberação de muitos desses espermatozoides. E eles saem em grande quantidade porque a taxa de mortalidade é bastante grande. Vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê. Então, o homem fica com essa produção de espermatozoides durante a vida inteira. Lembrando que o espermatozoide ele precisa fecundar um óvulo, lá no sistema genital feminino, para que aconteça a formação do zigoto e do bebê, que a gente também vai estudar esse processo em aulas aí para frente, certo? Nós temos um órgão externo, que é o pênis, que ele é responsável pela deposição do esperma ou do sêmen, contendo os espermatozoides, dentro da vagina da mulher. Isso durante ali a relação sexual. E se a mulher estiver nos dias férteis, ela vai estar liberando um óvulo e esse espermatozoide, o primeiro, no caso aí, que chegar e encontrar esse óvulo, vai fecundá-lo e a mulher, então, ela vai ficar grávida, tá? Lembrando que a mulher não fica fértil o mês inteiro, existem os dias certinhos ali, que a gente também vai estar trabalhando um pouquinho a respeito desse processo em aulas seguintes. Nós temos aqui como os órgãos e as estruturas principais os testículos, os ductos genitais, as glândulas sexuais acessórias e o pênis propriamente dito. Então, a gente agora vai falar a respeito de cada um desses órgãos. Então, nós temos aqui primeiro uma visão geral do sistema reprodutor masculino. Então, nós vamos começar falando aqui a respeito do testículo, das estruturas que estão nele. Vamos falar a respeito do canal, das glândulas acessórias. E depois, por fim, a respeito do pênis, que é a estrutura aqui externa, então, responsável pelo ato sexual. Então, nós vamos comentar um pouquinho a respeito de cada uma dessas estruturas, tá? Então, começando aqui, falando a respeito dos testículos. Então, o homem, ele possui 2 testículos, Eles têm um formato oval e eles ficam guardados dentro de uma bolsa chamada de escroto ou de saco escrotal. Certo? Que é uma bolsinha aí externa, que ajuda, por exemplo, na manutenção da temperatura desses testículos por conta da conservação dos espermatozoides. Aqui nesses testículos, nós vamos ter dentro deles os túbulos seminíferos. E esses túbulos, eles ficam produzindo todos os dias milhares de espermatozoides. Como eu falei, a produção precisa ser grande, porque a taxa de mortalidade também vai ser bastante considerável. Então, se o homem produzir pouco e ejacular uma quantidade pequena de espermatozoides, vai diminuir as taxas de reprodução. Então, biologicamente falando, essa produção precisa ser alta justamente para que a espécie humana possa se manter. Aqui dentro dos testículos, nós também temos a produção do hormônio masculino, que nós estudamos na aula passada, que é a testosterona, tá? Não esqueçam disso. Coloquei para vocês visualizarem também a imagem de um espermatozoide. Então, esse espermatozoide ele vai ter várias regiões, vocês não precisam lembrar elas no momento. Vale só ressaltar aqui a importância da cauda.
Então ele tem a região aqui da cabeça, né, com acrossoma e com núcleo, e ele tem essa cauda. Essa cauda vai ser extremamente importante, porque é ela que faz a mobilidade, né, permite a movimentação desse espermatozoide para fecundar o óvulo. Então ela tem uma função locomotora. Ela não vai entrar dentro do óvulo, né, na hora da fecundação, mas ela vai conduzir o espermatozoide até ele. Então isso é extremamente importante, certo? Continuando aqui, nós vamos ter os ductos genitais. E esses ductos genitais vão ser 2 ductos no total. Nós vamos ter o epidídimo e nós vamos ter os ductos ou canais deferentes. Aqui não está escrito errado, tá, gente? Aqui está escrito corretamente. O nome dos ductos são ductos deferentes. Não é diferente, não. É deferente mesmo. Os epidídimos, eles vão armazenar os espermatozoides e eles também vão ser responsáveis pela maturação dos mesmos. Porque o que acontece? Esses espermatozoides eles vão ser produzidos ali no testículo e depois dessa produção eles vão para o epidídimo, onde vai acontecer essa maturação. Então eles vão ter que ficar ali alguns dias maturando. Ele não é produzido e já fica pronto. Ele precisa passar por esse período de amadurecimento. E isso vai acontecer nos epidídimos, certo? Continuando aqui, nós vamos ter os ductos ou os canais deferentes. Por esses ductos, os espermatozoides vão ser conduzidos, né, até a uretra para a posterior eliminação para o meio externo. Então, vale ressaltar aí que o epidídimo ele tem a função então de maturação e o quanto que os ductos deferentes fazem essa condução. É um canal por onde vão passar os espermatozoides até chegar na uretra, certo? Então, não esqueçam que o nome do canal está correto, é canal deferente mesmo. Então, nós teríamos aqui o testículo. Aqui nós temos o epidídimo, né? Onde vai maturar esses espermatozoides. E aqui nós temos esse canal deferente para fazer a condução dos mesmos até a uretra. Depois nós temos a uretra propriamente dita. Nessa uretra, os espermatozoides vão ser conduzidos para o meio externo. Então, o que acontece? No caso do sistema reprodutor masculino, a uretra ela faz a fusão de 2 sistemas, do sistema reprodutor e do sistema também urinário. Então, por onde estão passando os espermatozoides, também está passando a urina, o xixi. E a urina é bastante ácida, e isso faz com que muitos espermatozoides possam acabar ali morrendo. Por isso que eu falei daquela questão da mortalidade. Nós temos a acidez da vagina também que vão matar outros espermatozoides. Depois o percurso, que nem todos eles vão conseguir fazer. Então as taxas de mortalidade acabam sendo grandes. Então, a partir do momento que chegar nessa uretra, nós estamos falando aqui de um órgão relacionado a 2 sistemas. Então, ao sistema reprodutor, né, para a condução dos espermatozoides, e ao sistema urinário, para a condução da urina, da bexiga, para fora do corpo, ok? O homem não tem 2 buraquinhos ali, um para xixi e um para espermatozoides. É um único orifício para as 2 coisas. Agora nós temos as glândulas sexuais acessórias. São 2 glândulas. Nós vamos ter as glândulas seminais e a próstata. As glândulas seminais, elas produzem um líquido viscoso, né, de coloração transparente, né, incolor, que vai ter a função, então, de fazer a nutrição dos espermatozoides e facilitar a mobilidade dos mesmos ao longo ali da uretra. A próstata produz um outro líquido, que é um líquido leitoso, que faz uma neutralização dos resíduos provenientes da urina. Então, um serve para nutrir o espermatozoide, no caso das glândulas sexuais, seminais, e o outro serve para neutralizar a ação da urina, tá ok?
Então nós temos um esquema aqui, né? Tá mostrando a bexiga, lembrando que a bexiga faz parte do sistema urinário, né? É ela que armazena a urina para depois eliminar pela uretra. E nós temos então a próstata e a vesícula seminal. Então a próstata produzindo líquido que serve para neutralizar a ação da urina e a vesícula seminal produzindo líquido que vai nutrir os espermatozoides e que vai facilitar a mobilidade deles pelo canal. Por fim, aqui nós vamos ter o pênis propriamente dito, né? Então, o pênis ele tem uma forma cilíndrica, vai ter uma dilatação na extremidade, né? Que a gente conhece popularmente como cabeça, mas o nome não tá certo, é glande. E essa glande, ela, por ser muito sensível, ela fica recoberta por uma pele que tem mobilidade. Uma pele que ela é flexível, ela consegue se movimentar ali e expor a glande. Essa pele é chamada de prepúcio. E nós temos aí que durante a ereção, que eu já vou explicar como acontece, a ejaculação representa a saída do esperma para fora do corpo, tá ok? Pode ser uma ejaculação numa masturbação, mas também pode ser no próprio ato sexual. Daí eu coloquei aqui a imagem, então, do pênis, se ele não estando ereto e ele com a ereção. Então, o que acontece? Existem corpos cavernosos aqui, né, que vão se encher de sangue durante a ereção. Então, existe a estimulação sexual, né? Essa estimulação ela é proveniente de estímulos nervosos, faz com que esses corpos cavernosos eles fiquem altamente irrigados de sangue e eles acabam aí dilatando. Essa dilatação provoca, então, a ereção do pênis para o ato sexual, porque o pênis precisa estar ereto para ele conseguir penetrar na vagina e fecundar a mulher. Se o pênis não estiver ereto, essa penetração ela acaba não acontecendo e isso faz com que a reprodução não possa ocorrer. Então, essa é a importância da ereção aí, no caso da reprodução humana. Então, esses corpos cavernosos se enchendo de sangue, né, por uma estimulação nervosa, e isso provocando a ereção, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, né? Nós falamos a respeito, então, do sistema reprodutor masculino, dos seus órgãos. Caso fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo, né? Através do nosso grupo particular. E eu espero que vocês tenham uma excelente semana, bons estudos e um até logo. Tchau, tchau.